Aleluias. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que nós possamos alegrar na presença do Senhor nessa noite. Quantas pessoas queriam estar aqui, louvando, adorando o Senhor e não pode. Estão numa cama de hospital. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Que nós possamos alegrar na presença dEle nessa noite. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu de vida. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar, porque só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de todo louvor. Nos prostramos aos seus pés, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, sinta-se à vontade no nosso meio. Estamos aqui simplesmente para te adorar, te render graças, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através do louvor, fala conosco através da palavra. Deus, fala no culto infantil, que tudo seja para a tua honra e a tua glória. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, abençoa aqueles que estão a caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo mal, repreenda tudo aquilo que não é do teu agrado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, desfaça do laço de Satanás, toda arma forjada, tudo que não provém de ti, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos enche com a tua presença, nos enche com o teu Espírito Santo, nós possamos sair daqui cheios, impactados pela tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Adore o Senhor de todo o seu coração, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Só a igreja. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém, aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor, aleluia. Toda glória seja dada a ti, Senhor, aleluia. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, aleluia. Não permita sair da maneira que você entrou, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai.
Exaltado seja o seu nome, Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração. Te adoramos, te exaltamos, Pai. Oh, aleluias. Oh, glória seja dada a Ti, Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração, louvor. Oh, Tu és maravilhoso. Amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus te conhece. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Te honrar. Aleluias. Santo, santo é teu nome, Pai. Aleluias. Lucas 21, do 1 ao 4. E olhando ele viu os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, de sua pobreza, deu todo o seu sustento. Amém? Que nós possamos dar as nossas primícias, né, para o Senhor, não as sobras, né? E honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas, ser fiéis a Ele e dar de todo o nosso coração. Porque não importa o valor, Deus não está olhando o valor, Deus está olhando a qualidade da sua oferta. Se você está dando com amor, né? Você que trouxe, põe nas suas mãos. Vamos agradecer a Deus.
Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero colocar cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Abençoa cada um que está aqui, prospera. Ó Deus, tira tudo que não é do teu agrado, todo devorador, repreende todo mal, que eles venham ter para emprestar, não pedir emprestado, que eles venham ser prósperos, Senhor. Abençoa a construção da igreja, levante pessoas para estar ajudando naquela construção. Tudo que não provém de ti, caia por terra daquela construção. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos dar o melhor para o Senhor, porque o Senhor merece a nossa melhor oferta, a nossa melhor gratidão ao Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Você que pode, fica sobre os seus pés. Vamos louvar o último louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Adore, eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele seja toda a honra, toda a glória. E o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Então adore, adore o Senhor nessa noite. Adore, Ele está aqui. Ele quer ouvir sua adoração. Ele quer ouvir o seu louvor. Entrega tudo para Ele e adore, adore nessa noite. Aleluia. Adore o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a honra, a glória. A Ele a glória. Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Louve de todo o seu coração. Abra o seu coração aqui nessa noite. Entrega a sua vida ao Senhor. Só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser louvado. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te louvamos, te adoramos, Pai. Te bendizemos, porque toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
toda glória seja dada a Ti, aleluias, glórias, glórias seja dada ao Senhor, Pai. Convida as crianças aqui na frente, amém? Amém? Convido as crianças aqui na frente. Amém? Todas as crianças. Miguel já entrou na cadeira. Saudade da sala. Amém? Você que pode, estenda suas mãos sobre as crianças. Amém? Senhor Deus e Pai, colocamos, Senhor, cada criança diante do Senhor. Cada lar aqui representado, ó Pai, por essas crianças. Que o Senhor visite cada uma nessa noite ali na salinha das crianças. Que o Senhor fale com cada uma, ó Pai, aquilo que é do Senhor para elas. Que elas venham, Senhor, crescer nos Teus caminhos. Que elas venham aprender mais de Ti, Pai, hoje, neste momento. Que é para o Senhor Jesus. Que elas venham ali receber a palavra, a boa semente, que é a palavra do Senhor. Para que elas cresçam e frutifiquem no Teu reino, ó Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós aqui vamos estar tendo um tempo da palavra do Senhor, que está lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Efésios 3, a partir do verso do 13 ao 14. Amém? Efésios 3, nós vamos ler a partir do 13, 14 até o 21 nós vamos ler. Amém? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corrobados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e afundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, algumas versões vai estar falando infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu que estou aqui, que diminua eu, para que o Senhor cresça através da minha vida, que venha ser o Senhor e não eu mesma. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite venha ser glorificado somente o Teu santo nome, como nós acabamos de louvar. Toda honra, toda glória, todo louvor venha ser dado somente a Ti, ó Pai. Fala conosco através desta palavra, que nós venhamos sair daqui como a Tua palavra fala, cheias do poder do Senhor, cheias da plenitude do Senhor, e infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar e imaginar nessa noite. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui, somos terras férteis, queremos receber a boa semente que é a palavra do Senhor, e frutifique em nós, Pai. Não deixe a semente cair e morrer no meio do caminho, mas que nós venhamos ser terras férteis para receber aquilo que o Senhor Jesus tem a falar conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aqui é uma palavra, né? No livro de Efésios, é uma carta que Paulo escreveu, uma das cartas para aquela igreja de Éfeso. E Paulo aqui, quando ele escreve esta carta, ele estava no momento que ele estava preso. Paulo estava preso quando ele escreveu essa oração, quando ele fez esse clamor
pela igreja. Ele não estava ali num momento de férias. Ele não estava ali num momento que ele estava, como diz o outro, com a vida boa, com a vida ganha. Não, ele estava preso. Imagina a situação de um preso hoje, se você parar para imaginar. E imagina um preso naquela época de antes. Talvez não tinha ali muitos recursos. Talvez não tinha ali uma alimentação boa. Não tinha um conforto, nem uma cama confortável. Ele estava ali preso. Mas mesmo assim ele continuava crendo e adorando ao Senhor Jesus. Mesmo ele estando preso, ele não deixou que cativeiro nenhum tomasse dele a crença que ele tinha, o poder que ele tinha diante do Senhor. Mesmo ele estando limitado em um quadrado preso, em um quarto preso por uma cela, por homens. Mesmo ele estando preso ali fisicamente, mas ele estava liberto no Senhor Jesus. Não adiantava nada, talvez, ele estar ali solto pelo mundo e o coração longe da presença do Senhor. Ele estava preso, mas ele estava presente no Senhor Jesus. Ele continuava ali, crendo no Senhor Jesus. Ele não estava de passeio. O Senhor não estava na vida dele de passeio. Estava ali, firmado no Senhor. E ele não estava desanimado. E nós vamos ler aqui, nós vamos caminhar por esse texto, que é do verso 13 até o 21. E vamos tentar destrinchar esse texto para nós entendermos essa oração que ele fez. O verso 13 fala: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele fala: eu peço que vocês não fiquem desanimados porque eu estou preso. Eu peço que vocês não desanimem porque eu estou preso. Eu peço que vocês não desanimem na fé, mas que vocês continuem firmes. Mesmo eu estando preso, continue crendo que o Senhor Jesus está com vocês. É isso nesse primeiro verso aqui que nós vemos que fala. É como se ele falasse assim, ó, mesmo que aconteça algo comigo, é para uma proclamação maior do Evangelho do Senhor. Porque ele tinha certeza que o Senhor tinha muito mais sobre a vida deles. Ele fala nos versos seguintes, abundantemente, infinitamente mais. E ele fala que eu peço que vocês não desanimem na fé. E é isso que o Senhor fala conosco, mesmo diante de tantas tribulações que nós temos vivido, diante de tantas tribulações que nós temos passado, não desanimem na fé. Cleciana pregou esses dias atrás sobre a fé. Nós temos que estar firmados na fé, mesmo que as ondas nos balancem para um lado e para o outro, a fé nos sustenta. Nós temos que ter a fé no Senhor Jesus. E aqui fala que mesmo diante das tribulações, que nós venhamos estar firmes no Senhor. Que nós venhamos estar firmados no Senhor. Sabe quando você prega um prego na parede, que ele fica bambo e você quer pendurar algo e você fala, não, aqui não está firme para pendurar algo. Que nós venhamos estar firmes. Que pode vir pendurar um problema, pendura outro, que nós sabemos que nossas vidas vão ter tribulações, porque o Senhor Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, tribulações, mas nós temos que estar firmes, pregados na rocha no Senhor, para que mesmo que pendure uma sacola, um problema, outro, nós estamos firmados no Senhor. Nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor, e a rocha é dura, forte. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? E o verso 14 continua falando, ele continua orando. Por causa disso, né? Para eles não perderem a fé, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de tudo, ele estava de joelhos. Ele estava orando, ele estava buscando, ele estava querendo algo maior do que aquilo que ele estava vivendo, não fisicamente, mas para a glória de Deus. Ele não estava sendo ali bem tratado, com certeza não. Ele estava passando com certeza por um momento de sofrimento, mas Paulo, neste momento que ele fala, eu me ponho de joelhos, a mesma coisa dele está falando assim, eu me coloco à disposição do Senhor, ó Deus. Eu me coloco à disposição do teu reino. Eu estou disponível, estou de joelhos, porque o lugar maior que nós podemos chegar é aos pés do Senhor Jesus. Nós não estamos maior do que Ele, nós não somos maior do que Ele. Como nós louvamos, poderoso Deus, é só Ele é poderoso. Nós não temos poder algum, Ele é poderoso.
E Paulo fala aqui que independente de qual seja o lugar que eu vou me pôr de joelhos e adorar ao Senhor. Independente da situação que eu estou de joelhos para louvar ao Senhor. Nós teremos tribulações sim, igreja. Nós teremos aflições sim. Teremos problemas. Quem aqui não tem? Quando nós chegamos aqui, logo antes do culto começar, Débora chegou e falou assim: nós estamos pela misericórdia do Senhor. E tem dias que nós estamos pela misericórdia do Senhor. Mas a palavra fala que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. São novas. Talvez a misericórdia que eu estou vivendo hoje, amanhã tem uma nova. O Senhor tem outra amanhã. Por isso que é um dia de cada vez. Por isso que o dia se chama presente. Hoje, presente. Presente. Quando você ganha um presente, você recebe com alegria. Quem aqui recebe um presente e fica: nossa, recebi um presente, desanimado? Não. Nós podemos receber uma bala, um chiclete, uma caneta. Nós recebemos com alegria. Quem recebe algo, recebe com alegria. Porque tudo que vem do Senhor é bom. O Senhor não entrega nada ruim, tudo que vem dele é bom. E se nós estivéssemos no lugar de Paulo? Se nós estivéssemos presos como Paulo estava, nós iríamos reclamar? Ou nós iríamos colocar de joelhos? Se nós estivéssemos passando por uma situação como Paulo estava, nós iríamos adorar ao Senhor? Ou nós iríamos reclamar que o Senhor não é por mim? Onde está o nosso Deus? Nós temos que louvar, igreja. Nós temos que adorar e não murmurar. E o verso 15 continua falando: do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Toda família. Todos nós, famílias do Senhor. Todos nós, filhos do Senhor. Todos nós que acreditamos no Senhor. Somos uma família. Não tem aquele louvor que fala: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. É esse o louvor que nós cantamos. Nós estamos unidos no Senhor. Uma família mora junto. Quem aqui, pai, mãe, tem filho pequeno, a família mora junto. Nós estamos a cada dia caminhando para morar na glória. E lá vai ter lugar separado? Não. Lá vai ter, cada um tem seu cômodo, cada um tem seu lugar? Não. Lá na glória fala que nós seremos uma família em Cristo Jesus. Que somente Ele irá brilhar naquele lugar. Que lá não terá sol, não terá lâmpada. Não. Que o Senhor será a própria luz daquele lugar. E nós seremos uma família que irá cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós iremos para este lugar. Eu creio que há uma morada celestial preparada para todos nós. Como aqui a palavra fala, para toda família. Para toda família. Nós iremos para a glória, sim. E nós temos que ter a certeza que nós iremos para a glória. Eu me lembro perfeitamente o dia que teve o batismo no ano passado, que o pastor Clemente esteve aqui. E ele pregou no dia do batismo. E uma frase que ficou muito na minha mente foi que ele falou que nós temos que ter a certeza para onde nós iremos. Que nós temos que viver a cada dia crendo para onde nós iremos. Para que casa nós vamos. Nós estamos todos aqui. Na hora que o culto acabar, nós iremos para a nossa casa. Eu sei onde fica a minha casa, você sabe onde é a sua casa. Nós temos um lugar. E assim, nós vivemos a cada dia, sabemos que nós temos um lugar preparado para todos nós. Jesus falou: eu irei e vou preparar-vos uma morada. E nós somos essa família que vive a cada dia crendo que há uma morada celestial para cada um de nós. O verso 16 continua falando: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. As riquezas da glória do Senhor, perfeição do Senhor. Quem aqui é perfeito? Levante a mão.
Quem aqui fala assim, eu sou perfeito, em mim não há problema algum, em mim não há erro algum? Não existe. Perfeito foi somente Deus, é somente Ele. Nós erramos, nós falhamos. Mesmo nós querendo caminhar num caminho correto, perfeito, nós sempre falhamos. Todo dia o pecado vem e me chama. E se nós não vigiarmos, nós vamos com Ele. Ele vai chamando e nós vamos. Eu vou. Não. A palavra do Senhor fala para a gente saber onde vai. A palavra do Senhor fala que somente Deus é perfeito. Somente toda perfeição vem dEle. Somente toda glória vem dEle. E fala para que nós venhamos ser fortalecidos, confirmados no Senhor Jesus. Que nós venhamos fortalecer a cada dia, firmar nossa fé na cruz que é o Senhor Jesus. O firme fundamento vem somente dEle. O firme fundamento vem somente do Senhor. Nossa fé não tem que estar em um, em outro, em bens materiais, não. Nossa fé tem que estar no Pai, no céu. Eu não posso falar assim, eu tenho fé que vai acontecer isso ou aquilo. Não, eu tenho fé que o Senhor fará isso. Eu tenho fé que Ele fará por mim. Eu tenho fé que Ele fará aquilo que eu não posso fazer. Eu tenho fé que o Espírito Santo irá operar, como que fala, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse Espírito Santo vem de onde? Do Senhor. O Espírito Santo, Ele opera. Basta que nós venhamos dar espaço para Ele fazer. Que Ele opera sobre as nossas vidas. O verso 17 continua falando, para que em Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e afundados em amor. A palavra do Senhor fala, para que em Cristo habite pela fé. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala dessa habitação. Primeiro Coríntios 6, 19 ao 20 fala da habitação do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Nosso corpo foi criado para glorificar a Deus. Fomos criados para glorificar ao Pai. E como foi falado, foi comprado pelo preço de sangue. Não foi qualquer moeda, não foi qualquer dinheiro, não foi no real, não foi no dólar, não foi em outra moeda. Foi comprado com preço de sangue. O bem mais precioso que nós temos pertence ao Senhor. Nosso corpo pertence ao Senhor. Somos templo do Espírito Santo do Senhor. Tudo o que fazemos pertence a Ele, não a nós mesmos. Pertence a Ele. E a palavra fala, nesse verso 17, que estando arrogados e fundados em amor. No amor que é o Senhor Jesus. Esse amor está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 4. Fala desse amor. O amor maior é o do Senhor Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor. Ensoberbece. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. E se você continuar lendo, você vai ver muito mais que fala do amor de Deus.
É uma passagem que às vezes é usada em casamento, mas é uma passagem que fala do amor. Que não adianta eu ter isso, não adianta eu ter dons, não adianta ter grandes coisas que para alguns são grandes, mas se não tiver amor, nada sou, nada seria. Esse amor tem que estar fundado e firmado em Deus. Esse amor tem que estar firmado no Senhor Jesus. O amor que excede tem que estar firmado no Senhor Jesus. E nós temos que ter esse amor em nós. E a palavra como falou, que o Espírito Santo venha habitar em nós. E uma pergunta que eu faço nessa noite: você tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você tem a certeza de bater no peito e falar assim: eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, nós temos que ter essa certeza, igreja, porque nós não podemos nos deixar enganar. Vou dar 2 exemplos aqui de 2 pessoas na Bíblia que tinham a presença do Espírito Santo de Deus, mas um se perdeu e não sabia. Em Juízes 16, 20, vai nos falar de Sansão. Juízes 16, 20. E disse ela, aqui no caso da Dalila, que era a que estava com Sansão. E disse no caso da Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão ali naquela manhã acordou, Dalila chamou ele, e ele achou que seria como mais um dia, que ele iria vencer os filisteus, que ele iria vencer aquela batalha, porque todas as vezes que ele saía, ele ganhava, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Algumas pessoas falam que a força de Sansão estava no cabelo. Sim, mas ao mesmo tempo não, porque o cabelo de Sansão representava uma obediência a uma ordem. Não era o cabelo que dava força para Sansão, era a obediência de permanecer com ele que dava a ele força. O que nos dá força não é falar eu estou em Cristo, é permanecer em Cristo, é permanecer com a obediência, com a ordem que ele nos dá. Mesmo que às vezes seja difícil permanecer, porque às vezes não é fácil, às vezes passamos por perdas, por situações que é tão difícil permanecer. Mas o que nos mantém fortes para vencer é obedecer. E aqui Sansão tinha desobedecido, ele tinha se cortado o cabelo, ele não estava, a ordem tinha sido quebrada, o mandamento tinha sido quebrado, e ele perdeu a presença do Espírito de Deus. Aí fala, a passagem que nós lemos, que ele acordou e ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Que nós venhamos acordar a cada dia, mesmo diante das tribulações, mas acordar ciente que o Espírito de Deus está conosco, crendo que o Espírito do Senhor está conosco, e mesmo que eu passe pelo vale, mesmo que eu passe por provações, Ele está comigo, a mão dEle nos sustenta. Fala que a mão dEle nunca está encolhida, a mão dEle sempre está estendida para nos socorrer, para nos sustentar. Basta que nós venhamos permanecer firme no mandamento, firme na aliança com o Senhor. Aleluias. O Senhor, Ele habita em templos limpos. O Senhor, Ele habita onde é bem-vindo. Você já chegou em uma casa que você não se sente bem, você sente que você não é bem-vindo ali, você fica confortável? Não. Nós ficamos confortáveis onde nós somos bem recebidos. Assim é o Senhor. Fala que Ele habita em templos limpos, onde é preparado para receber Ele, onde Ele se sente à vontade em ficar, em permanecer. O Senhor não vai habitar em meio à bagunça. Não. Que nós venhamos limpar para receber a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor também nos fala de uma pessoa que errou, falhou feio, de todas as formas possíveis que se pode imaginar.
mas ele rogou ao Pai que não tirasse o Espírito Santo dele. Foi Davi. Lá no Salmo 51:11 vai nos falar um clamor que Davi fez. Salmo 51:11, em meio a uma oração que ele estava fazendo ao Senhor, ele confessou ao Senhor que ele tinha errado, falhado, mas ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele errou, falhou, mas ele reconheceu ao Senhor. Ele se prostrou aos pés do Senhor e falou: Senhor, eu falhei, eu errei de todas as formas, mas não tire de mim a tua presença. Não tire de mim o teu Espírito Santo, Senhor, porque eu preciso dele. É isso que nós temos que fazer, igreja. E Davi, ele, depois de reconhecer, de confessar ao Senhor, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eu te falo que não importa o que nós fizemos, talvez nós erramos, falhamos, fizemos algo que não agradou ao coração do Senhor. Mas a partir do momento que nós nos colocamos diante dele, reconhecemos quem somos, reconhecemos que falhamos, a palavra do Senhor fala o quê? Que deixe as coisas para trás. As coisas para trás ficam, e eis que tudo faço novo. Essa é a palavra do Senhor. Eis que tudo faço novo. Não foi assim quando Jesus foi ali crucificado naquela cruz? Ele estava do lado de o quê? De um bandido, de uma pessoa que errou, falhou. E ele falou ali naquele último momento que o quê? Ainda hoje estarás comigo na glória. Então, se nós reconhecermos ao Senhor e deixarmos, Ele é poderoso para fazer, nos perdoar. Ele não erra, não falha, não peca. Nosso Deus é um Deus perfeito. Mas Ele reconhece quem somos. Ele reconhece quem somos. Basta que nós venhamos clamar, assim como Davi clamou. Davi, ele clamou, ele fez uma oração com o coração totalmente disposto a adorar ao Senhor. Uma oração que toca o coração de Deus. Uma oração verdadeira. Uma oração que o Senhor se agrada. Que nós venhamos orar ao Senhor, nos derramar aos pés do Senhor e falar com Ele: Senhor, eu errei, eu falhei, mas permaneça comigo, me sustenta, me dá força. Eu quero permanecer em comunhão com o Senhor. Eu quero a Tua presença, Jesus. Eu quero a Tua presença mais e mais, Jesus. Eu não estou satisfeita, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu estou aqui no raso, mas eu quero mais. Senhor, independente do que eu fiz, independente do que você fez, eu quero mais, Senhor, porque só a Tua presença salva, e só Ele é poderoso para perdoar, para livrar, para curar. E o verso 18 continua falando: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui fala a expressão do amor de Deus. Paulo que expressa que não tem tamanho para o lado, não tem tamanho para frente, nem para cima, da forma que você imaginar. Não tem tamanho para expressar o amor de Deus sobre nós. Não tem tamanho para expressar o tamanho do amor de Deus sobre nós. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Uma tal maneira, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida na glória, vida com Ele. Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor grandioso do Senhor. Em Romanos 8, 38 e 39 também fala desse grande amor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor, que não adianta ser largo, ser alto, ser para frente e para trás, não importa de que lado você olha, o amor de Deus está com você. Não importa de que expressão seja usada, o amor de Deus é grandioso. O amor de Deus é grande. Não há nada que nos separa desse amor do Senhor. E o verso 19 continua dizendo: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse verso me chamou a atenção quando eu li que fala, e conhecer do amor de Deus. O Paulo que fala, vocês têm que conhecer o amor de Deus. Conhecer esse amor. Você conhece alguém só por ver uma vez? Você conhece algo perfeitamente só por você ter ali uma conversa de 10 minutos? Não. Quando você conhece alguém é que você tem convivência, você tem diálogo, você tem bate-papo, você tem tempo com isso. Você tem tempo com a pessoa, aí você fala, eu conheço essa pessoa. Quando você tira tempo, você conhece. Já ouviram aquele ditado que quem é casado pode namorar o tempo que for, 1 ano, 2, o tempo que for. Você só vai conhecer quando casar. Já ouviram? Acredito que todos aqui já ouviram. Só conhece quando casa. O que muda é o casamento. Aquele ato ali de 1 hora, aquele momento da celebração, não. O que muda é o convívio, a convivência, o diálogo, o dia a dia. E você pode passar 1 ano casado, 2 que todo dia você conhece mais da pessoa. O que eu conheço do meu esposo hoje, talvez daqui a 1 ano, eu vou falar assim, não, eu conheci diferente. Conhecer algo novo dessa pessoa, porque você tem convívio. E é assim com o Senhor. Você acha que com Deus é diferente? Com Deus é da mesma forma. Você não vai conhecer o Senhor com apenas os cultos que você vem ao domingo. Você não vai conhecer ao Senhor somente com 10 minutos ali. Não, você vai conhecer ao Senhor quanto mais você buscar Ele, você vai conhecer mais dEle. Quanto mais convívio e convivência, porque você vai confiando de acordo, o tempo vai passando. Você vai confiando, porque às vezes é difícil confiar. Fala a verdade, às vezes você está numa situação que a pessoa fala assim, moça, confia em Deus. Você não tem fé não, confia no Senhor. E às vezes é tão difícil confiar. Às vezes para confiar é difícil, igreja. Porque você tem que confiar ao Senhor e descansar. A palavra fala que você tem que confiar, entregar e descansar no Senhor. E às vezes é complicado, é difícil, porque nós somos humanos e nós queremos colocar sentimentos humanos. Mas o nosso Deus tudo pode, tudo faz. Basta que nós venhamos estar disponíveis. Basta que nós venhamos estar disponíveis para receber do Senhor. Basta que nós venhamos estar disponíveis para ter convivência com o Senhor. Eu preciso me disponibilizar para conhecer do Senhor. Me disponibilizar para ler a palavra do Senhor. Me disponibilizar para orar. E isso requer tempo. E nós temos que receber do Senhor. Quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos. Que nós venhamos estar disponíveis para receber o amor de Deus. Que nós venhamos estar disponíveis para receber tudo que o Senhor tem para nós. Mas para receber do Senhor, ter convivência com o Senhor, exige renúncia. Exige renúncia. Para mim tirar meia hora para mim orar com o Senhor, para mim escutar um louvor, para mim ler a palavra, eu vou ter que renunciar uma tarefa, ter que renunciar a algo.
Eu vou ter que renunciar a algo para mim ter esse tempo. Para me tirar um tempo com o Senhor, eu vou ter que renunciar de algo. Seja de um momento ali do meu descanso à noite, seja um momento talvez do meu horário de almoço, ou talvez alguns acordam ali um pouco mais cedo, renunciar um pouco do sono, exige renúncia, e renunciar dói. Quem aqui faz uma renúncia e fala assim, eu fiz uma renúncia? Não, renunciar dói. Porque renunciar é tirar algo daquilo que já é parte do nosso cotidiano. Renunciar a algo, aquilo que às vezes ali faz parte da nossa rotina. Em 1 Coríntios 6,12 fala: Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo me é permitido, mas eu não posso deixar nada me dominar. A única coisa que tem que me dominar é o amor do Senhor. Me é lícito talvez eu passar um dia sem buscar ao Senhor? Mas me convém? Não. Eu posso passar um dia sem ler a palavra. É permitido? Mas me convém? Não. É assim no reino de Deus. Nós temos que renunciar a algumas coisas para receber dele, para estar disponíveis. E eu vou dar um exemplo de uma mulher que se disponibilizou e recebeu muito mais do que ela imaginava no reino de Deus. 2 Reis 4:5 nos fala de uma mulher que todas as vasilhas dela foram cheias, porque ela se disponibilizou. 2 Reis 4:5: partiu pois dele no caso que era o profeta Eliseu, partiu pois do profeta Eliseu, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Essa mulher era uma viúva. Ela foi até o profeta Eliseu e falou para o profeta: meu marido era um servo do Senhor, meu marido seguia o Senhor, e agora eu estou aqui desamparada, eu preciso de ajuda. E o profeta Eliseu falou com ela: o que você tem em casa? O que você tem disponível? Ela falou: lá em casa não tem nada. Não tem nada lá em casa. Só uma botija de azeite. Aí ele falou com ela: então vá para os seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas. O máximo de vasilhas que você conseguir emprestadas. Aí essa passagem que nós lemos, ele falou: você vai entrar para a sua casa, você vai fechar a porta da sua casa, você vai entrar para o secreto, como o Senhor nos fala, entra para o secreto, me busca. E foi assim que ela fez, fechou a porta, e ele falou com ela: você vai fechar a porta e você vai começar a derramar o azeite sobre as vasilhas. Deu uma ordem para ela. E ela e seus filhos entrou, fechou a porta e começou a derramar azeite sobre as vasilhas. E a palavra do Senhor fala que essas vasilhas foram se enchendo de azeite. O azeite foram enchendo as vasilhas, encheu todas aquelas vasilhas. E ela fala para o seu filho: me traz mais vasilhas. E o filho dela fala: já se encheram todas as vasilhas. E quando todas as vasilhas foram cheias, o azeite parou. Se aquela mulher tivesse conseguido 10 vezes mais vasilhas, tinha se enchido 10 vezes mais. Se aquela mulher tivesse construído uma fábrica de vasilhas e estivesse fabricando vasilhas talvez até hoje, talvez o azeite estaria jorrando até hoje. Porque ela recebeu azeite pelo tanto que ela se disponibilizou. Ela disponibilizou diante do Senhor no secreto, ali naquela porta fechada. Suponhamos 20 vasilhas, um exemplo, porque a palavra não fala quantas vasilhas foi. O azeite se encheu de todas aquelas que estavam disponíveis para receber. E é assim sobre a nossa vida. O Senhor vai nos encher, o Senhor vai fazer, quanto mais nós ficarmos disponíveis para receber dEle.
Talvez você quer uma vasilha grande, cheia do Senhor. Talvez você quer se encher do Senhor. Mas você coloca disponível diante do Senhor só um copo. O Senhor vai encher uma vasilha? Não, Ele vai encher um copo. Porque Ele vai encher de acordo com o que você se disponibilizar a receber. De acordo com o que você vai estar disponível para receber. A palavra do Senhor fala para nós nos entregarmos. Para nós nos disponibilizarmos. Que Ele faz muito mais. Seja cheio, igreja. Deseje ser cheio a cada dia. Se disponibilize para ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor fala que Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor, Ele é uma fonte que não tem fim, de onde jorra vida. A fonte do Senhor joga rios de água viva, presença de Deus. É isso que jorra do Senhor. Como aquele louvor, enche-me, Deus, até transbordar. Que nós venhamos desejar ser cheios do Senhor, para que transborde de nós a presença dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Toda honra, toda glória, todo louvor venha ser dado a Ele. Que a glória dEle se manifeste através de nós. Porque a palavra nós lemos aqui que fala que nós somos templos do Espírito Santo do Senhor. E que Ele habita em nós. Aleluias. O verso 20 continua dizendo, 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em vós opera, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para que todo o sempre. Amém. Amém. A palavra fala, aquele que é poderoso. Nós louvamos um louvor aqui agora que falava o quê? Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. As palavras de louvor não é só da boca para fora. Se você louvar um louvor e você se entregar completamente, ele é uma oração. Nós acabamos de louvar, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluias. Que nós venhamos ansiar por esse Deus que é poderoso. Dele vem todo o poder, toda honra, glória venha ser dada a Ele. E a palavra fala que Ele faz abundantemente. Algumas versões falam que Ele faz infinitamente mais. Mais sobre as nossas vidas. Aleluias. Ele faz mais. Talvez nós queremos algo que diante do Senhor é tão pequeno. E quando Ele faz mais. Às vezes você quer receber apenas uma flor do Senhor. E quando Ele te dá um jardim completo. Aleluias. Lá em Gênesis, quando começa falando que Deus criou todas as coisas, nós podemos falar que nosso Deus é um Deus que tem palavras de poder. A palavra do Gênesis lá fala que o Senhor começou a criar todas as coisas. Ele criou os céus, Ele falou, haja os céus, haja a terra, haja o sol, haja a lua, haja na mão para fazer as coisas, haja para criar o homem, haja para criar todas as coisas. A palavra haja na boca do Senhor tem poder. A palavra haja nas mãos do Senhor tem poder. Se Ele falar haja nas nossas vidas, irá se cumprir. Se Ele te der uma palavra de haja, vai fazer. Se Ele te der uma palavra de haja, irá se cumprir. Números 23, 19. A palavra lá em Números 23, 19 fala que esse Deus que nós servimos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Se Ele te der uma palavra de haja, igreja, vai fazer. Porque Ele não é homem para mentir. Se Ele falou que vai haver na sua vida, independente da área que for, Ele é poderoso para cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel.
E ainda que eu não mereça, Ele é fiel. Ainda que você não mereça, Ele é fiel. Ele fala, haja. Talvez Ele está te dando uma palavra de haja hoje na sua família, em alguma área da sua vida. Se coloque diante dEle, que haja. Talvez Ele nos dá uma palavra de haja, mas talvez também Ele nos dá uma palavra de espera. Não é a hora. Em Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Talvez o Senhor falou bem assim, eu vou fazer na sua vida, mas espera, não é o tempo ainda. Espera, tem um tempo determinado para se cumprir. Quando foi assim, quando o Senhor deu ali uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, se cumpriu no mesmo mês, no mesmo dia? Não, teve um tempo determinado. Talvez o Senhor nos deu promessas, talvez o Senhor nos deu respostas, e nós falamos, Senhor, está demorando. Senhor, o Senhor se esqueceu que o Senhor me prometeu. Mas a palavra fala que o relógio de Deus funciona diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. É duas palavras que Ele nos dá. Do que nós pedimos e do que nós pensamos. A palavra do Senhor fala que Ele sabe todo o nosso pensamento. Tudo o que nós pensamos, o Senhor conhece. Salmo 139, 1 e 2 fala: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. O Senhor, Ele conhece o nosso pensamento. Tudo que nós pensamos não passa despercebido do Senhor. Ele conhece o nosso pensamento e faz muito além do que nós pedimos. Lá em Tiago 4:3 fala que se nós soubermos pedir e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleitos. Às vezes nós pedimos ao Senhor, nós falamos com o Senhor o que nós queremos, mas às vezes não se cumpre, porque nós estamos pedindo para gastar com nossos próprios deleitos. A palavra fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Às vezes nós não sabemos pedir, mas o Senhor, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ore ao Senhor, peça a Ele, clame por Ele, se derrame aos pés dEle. Às vezes você fala assim, Senhor, eu não sei pedir, eu não sei orar. A forma de pedir ao Senhor é em oração. Assim como os discípulos falaram para Jesus, o que é que os discípulos falaram para Jesus? Senhor, nos ensine a orar. Os discípulos pediu a Jesus, eu não sei orar, Pai. Ensine como nós devemos orar. E Ele ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, que todos aqui conhecem. E a oração do Pai Nosso fala que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Jesus ensinou que nós devemos orar, não é Senhor, eu quero. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Me mostre o que é do Senhor para mim. E às vezes nós pedimos as nossas vontades, que seja feita a minha vontade, Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que se cumpra assim. Não. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar, Senhor, seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer, seja feito o Teu sonho sobre a minha vida. E a palavra fala que os sonhos do Senhor é menor? Não. O Senhor, os sonhos dEle é muito maior do que nós podemos pedir e imaginar. Se Ele conhece nosso pensamento, Ele sabe o que nós imaginamos, o que nós pensamos. E a palavra dEle fala que é muito além do que nós imaginamos e pensamos. Aleluias, muito mais. O plano de Deus é melhor, é maior, muito além do que nós podemos pedir e imaginar. Que nós venhamos viver
confiar, aprender do Senhor, aprender a orar a oração do Pai Nosso verdadeiramente. Que às vezes nós oramos como se fosse um hábito, uma rotina. Algumas pessoas oram o Pai Nosso como uma rotina. Todos os dias ora o Pai Nosso. Mas talvez não se entrega verdadeiramente o que a oração fala. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, o teu querer. Meus pensamentos é teus, minha vida é tua, tudo que eu faço é do Senhor. E a palavra do Senhor em Mateus 26, 41 fala que nós devemos vigiar e orar. Mateus 26, 41 fala que nós temos sim que orar, mas nós temos que vigiar primeiro. A palavra do Senhor fala: vigiai e orai. Não vem orar e vigiar. A palavra do Senhor manda nós vigiarmos primeiro, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nós podemos orar ao Senhor, ter ali uma rotina com o Senhor, mas a palavra fala: vigiai. Vigiai para que não caia. Vigiai constantemente. Um vigia está sempre disponível ali, em vigilância, preparado. Que essa vigilância venha estar em nós. Que nós venhamos orar ao Senhor, mas que nós venhamos ter vigilância, para que nós não venhamos cair. Que nós venhamos permanecer de pé a cada dia. Que nós venhamos permanecer de pé no Senhor. Às vezes nós estamos tão na rotina de estar na igreja, estamos tão na rotina de talvez tirar ali aqueles minutos de oração no nosso dia, que às vezes nós fazemos como um hábito. Talvez tenha algumas pessoas que têm o hábito de vir à igreja todo culto. Tem o hábito talvez de orar ali quando acorda: Senhor, abençoa o meu dia, vou para o trabalho, abençoa o meu dia, esteja comigo. Nós temos que orar ao Senhor, mas tem que ser com o coração entregue e disponível. A palavra do Senhor fala que no mesmo terreno, no mesmo arado, no mesmo lugar, iria crescer o trigo e o joio. No mesmo lugar. E aos olhos, os dois são iguais. E lá, naquela parábola fala que você tem que arrancar o joio? Não. A palavra fala: deixa eles crescer, todos juntos. Mas vai chegar aquele dia da colheita, que o trigo será retirado, porque o trigo é bom, o trigo é proveitoso, o trigo é alimento, o trigo traz vida, o trigo sustenta. Mas aquele joio que não tem proveito nenhum, aquele joio que só cresceu no meio, ali parecendo que era, será lançado no fogo. Assim somos nós, igreja do Senhor. Nós temos que estar em vigilância, para que nós venhamos ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está em nós. Como Sansão, simplesmente ele achou que ele estava na presença, mas ele levantou e a presença do Espírito Santo já não estava mais com ele. É assim como o trigo e o joio, que nós viemos querer ser o trigo, buscar a cada dia ser o trigo, porque o joio pode estar até camuflado, o joio pode até parecer, o joio pode saber até todos os louvores, o joio pode vir ao culto até mais frequente do que o trigo. O joio pode estar ali falando: eu estou envolvido. Mas no dia daquela grande colheita, para ir para essa morada celestial que nós faremos, o que será colhido para ir com o Senhor é somente o trigo. É somente aquele que está com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Que nós venhamos, igreja, transbordar, como a palavra do Senhor fala, na presença de Deus. Quem aqui já ferveu um leite sabe que você tem que estar o quê? Vigilante. Quem aqui ferve um leite e fica distraído? Não, quando você coloca um leite para ferver, você fica vigilante nele. E se você se distrair,
No momento que você se distrai, Ele ferve, levanta e espalha tudo. Que nós venhamos estar vigilantes, como uma pessoa que vai ferver um leite. Que nós venhamos estar vigilantes no reino de Deus. Que nós venhamos estar vigilantes a cada dia no reino do Senhor. Que nós venhamos transbordar na presença dEle. Ser cheio do infinitamente mais dEle sobre as nossas vidas. Como nós lemos, nosso Deus é o Deus do haja. Talvez você ore ao Senhor, Ele te dá uma resposta de haja. Talvez Ele te dê uma resposta, eu vou fazer, eu vou cumprir. Mas que nós venhamos ter a paciência de esperar o tempo determinado dEle sobre a nossa vida. A palavra fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você está abatido, cansado. Talvez você está passando por alguma situação que você fala: Senhor, eu não tenho força nem para orar. Mas o Senhor conhece o nosso pensamento. Talvez você se entregue ao Senhor e você está num momento de aflição. E a única força que você tem é de chorar aos pés do Senhor. A palavra do Senhor fala que Ele colhe todas as nossas lágrimas num odre. Aleluias. Porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Eu te convido nessa noite para você declarar sobre a sua vida. Para você declarar: Espírito Santo de Deus, eu estou disponível para receber do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero transbordar na tua presença. Espírito Santo de Deus, eu não sei orar, então me ensina, Senhor. Me ensina a orar. Faça na minha vida o infinitamente mais que eu não conheço, que a minha mente humana não pode imaginar, pensar, mas o Senhor conhece. Faça com que nós venhamos estar disponíveis, como aquela mulher estava, para receber o azeite do Senhor, para receber aquilo que é do Senhor. Lamparina só fica acesa com azeite. Que nós venhamos encher nosso odre, que nós venhamos encher nossa botija de azeite. Que a manifestação do Espírito Santo do Senhor fique à vontade no nosso meio. Não sinta vergonha de declarar ao Senhor. Não sinta vergonha de orar ao Senhor, porque Ele te conhece. Ele nos conhece no mais íntimo. Ele nos conhece no nosso interior. Ele conhece tudo o que nós pensamos, imaginamos. E Ele faz infinitamente mais. Aleluias. Essa é a palavra que o Senhor me deu para trazer nessa noite. Que nós venhamos buscar esse infinitamente mais do Senhor. O infinitamente mais que nossa mente humana não pode imaginar, não pode pensar. Mesmo que você feche seus olhos agora, imagine algo muito bom, algo grandioso sobre a sua vida. Talvez uma cura, talvez uma entrega. E o Senhor faz infinitamente mais. Aleluias. Que você fique sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor. Que Ele faça sobre as nossas vidas infinitamente mais. Aleluias. Aleluias. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Graça e misericórdia duram para todos sempre, Jesus. Oh Pai, estamos nessa noite nos entregando verdadeiramente ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos encha, Pai. Que o Senhor nos visite nessa noite. Eu não sei qual a situação que cada um aqui está se passando. Eu não sei o que cada um está entregando ao Senhor. Mas nós estamos declarando nessa noite que o Senhor venha nos encher da tua glória. Enche-nos, Senhor, daquilo que é a tua presença. Enche-nos, Senhor, daquilo que é a tua vontade sobre as nossas vidas. Comece a declarar nessa noite.
Comece a declarar sobre a sua vida. Nos visite, ó Pai. Comece a declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a situação que você está passando, que você fala: Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor é a minha força. O Senhor está comigo, o Senhor não me desampara. O Senhor está me firmando na rocha que é o Senhor Jesus. Aleluias. Interceda por nós, Espírito Santo de Deus. Nos enche, Senhor, da tua presença. Nos ensine a orar, ó Pai. Nos ensine a orar quando nós não sabemos. Nos ensine, Pai, a te buscar mais, a declarar mais o teu santo nome. Nos ensina, Pai, como te buscar verdadeiramente. Nos ensine, Senhor, como nos derramar aos teus pés de verdade. Nos mostre, ó Pai. Aleluias. Oh Pai, que vidas aqui venham se entregar nessa noite, que venham colocar à disposição do reino do Senhor. Oh Pai, vasilhas aqui estão sendo colocadas diante do Senhor. Vasilhas, ó Pai, para que venham ser cheios da glória do Senhor. Oh Pai, vasilhas do perdão, vasilhas de enfermidades, Pai, para que venham ser curadas. Vasilhas do perdão, Senhor. Vasilhas do desânimo, que o Senhor venha transformando e enchendo todas as vasilhas da tua presença, Pai. O Deus do haja, que é o Senhor Jesus, nos dê, ó Pai, uma palavra nessa noite de haja. Haja, Senhor, na minha casa. Haja, Senhor, na minha família. Haja, Senhor, na situação que só o Senhor pode fazer. Haja, Senhor, sobre aquilo que eu não posso fazer. Haja, Senhor, naquilo que minha mão não alcança. Haja, Senhor, e faça infinitamente mais, ó Pai. Infinitamente mais do que eu tenho pensado, do que eu tenho imaginado. Porque o Senhor é o Deus do infinitamente mais. Infinitamente mais do que a minha mente humana pode pensar, imaginar. E o Senhor pode fazer. Oh Pai, faça sobre vidas, transborde sobre vidas, manifeste a sua glória sobre vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Que o Senhor venha nos encher da tua glória, pois nós queremos somente a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Faça. Aleluias. Nós queremos sair daqui cheios da tua presença, Senhor. Cheios do Espírito Santo do Senhor. Nos renove, nos capacite, nos transforme, Pai. Porque só o Senhor pode fazer infinitamente mais. Aleluias, aleluias. Louvado seja teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Poder assentar, igreja? Que a presença do Senhor Jesus venha sempre estar conosco. Que a presença do Senhor Jesus venha nos fortalecer a cada dia. Venha nos fortalecer a cada dia, nos encher da presença dEle. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Nós não somos nada. A palavra do Senhor fala que nós somos como folha seca que o vento leva de um lado ao outro sem a presença dEle. Mas que nós venhamos estar firmados naquilo que é a presença dEle, naquilo que é dEle sobre as nossas vidas. Amém? Aleluias. Nosso próximo encontro é na terça-feira. Tem o culto de terça da conquista às 19 horas. Sexta-feira tem um encontro de feminino de mulheres, a União Feminina El Shaddai, às 19 horas, que você venha, as mulheres estejam aqui, que nós estamos preparando para o nosso culto rosa de outubro. Então, creio que Messiane tem algo nós temos ensaio para fazer também, então que você venha. No sábado, às 15 horas, tem o encontro dos adolescentes. Você, pai e mãe, que tem adolescente acima de 10 anos, pode mandar para o encontro às 15 horas. E no domingo tem nosso culto da família às 19 horas. Amém? Essa é a programação da semana. E os da live ficam na paz do Senhor. Qualquer dúvida, chame o pastor aí que ele estará respondendo. Nosso próximo encontro de live é terça-feira às 19 horas. Amém? Oi, igreja. Hoje